Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, então, na carta de Tiago, dando sequência à exposição que temos feito nos últimos domingos. Hoje, no capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo de número 10. Tiago 4, do 1 ao 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida, e o nosso coração, como família do Senhor, como filhos do Senhor, e esperamos, amigos do Senhor, é sermos sensíveis à Tua voz, Pai. Que ela venha encontrar morada em nosso coração, não venha ser apenas informação para a nossa mente, mas aquilo que realmente transforma toda a nossa vida, Pai. Nos ajuda a viver de acordo com a Tua vontade e ter um coração que busca ter intimidade contigo, um coração que olha para o Senhor e fala, amigo. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês devem ter percebido durante a liturgia, nos textos e nos hinos, hoje eu quero falar um pouco sobre a amizade. A amizade que nós supomos ter com Deus e que, de fato, devemos ter com Ele. A amizade com Deus que Tiago fala tanto nessa passagem, mostrando o que envolve, de fato, sermos amigos do Senhor. Mas antes de nós entendermos um pouco mais sobre como que essa amizade com Deus funciona, é importante que você entenda por que esse texto é tão importante, por que ele está aqui, nesse momento aqui da carta. Na última pregação, na carta de Tiago, lá no capítulo 3, do 13 ao 18, a passagem anterior, nós vimos o grande ponto alto da carta, em que Tiago nos mostrou a sabedoria do alto, aquela que é pura, aquela que é amável, que busca a comunhão dos irmãos, a união entre as pessoas, a graça, e a sabedoria terrena, mundana, demoníaca e carnal, que gera inveja e divisão. Nós tivemos uma pausa. No último domingo, o nosso irmão seminarista Luiz Felipe pregou um texto falando sobre a cruz de Cristo. Mas é importante que você refresque essa memória, porque o que Tiago fez foi nos mostrar o ponto central. Temos duas sabedorias à disposição da humanidade, a do mundo e a de Deus. E agora o texto que nós temos em seguida é como também se fosse o outro lado do topo dessa montanha. O topo da montanha chega quando você está subindo também. Mas agora que você vai começar a descer a montanha, com tudo que você aprendeu com aquela vista lá do alto, vai agora influenciar a sua jornada. E esse aqui agora é o início da jornada de descida. O que eu faço agora, que eu vi que tem a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo? O Tiago vai nos mostrar que a primeira coisa que você tem que ter clareza nesse momento de descida agora, para a vida real, para o dia a dia, é saber que você tem um Deus que quer ser seu amigo. Ele, de fato, quer ser próximo de você. Só que não é de qualquer jeito. Eu não sei vocês, eu não sou uma pessoa de ter muitos e muitos amigos. Eu não sou uma pessoa extremamente sociável, extremamente arroz de festa, como costumam dizer. Eu sou mais na minha, eu sou mais quietão. E eu tenho poucos amigos, mas amigos que eu tenho há vários e vários anos. E esses amigos, eles realmente foram marcantes na minha jornada. Amigos que foram feitos em momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de alegria. Algumas amizades que eu tenho foram forjadas no meio da depressão de alguns amigos meus, em momentos de profunda crise. E naquela hora,
a amizade se tornou mais forte do que a irmandade. Como a própria Bíblia diz, tem amigos mais próximos do que irmãos. E ter amizades é algo fundamental. Hoje pela manhã, na classe dos jovens, estávamos estudando Eclesiastes, no texto que nos diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque sendo 2, o nosso trabalho tem um resultado melhor. Sendo 2, um cuida do outro quando cai. Sendo 2, quando alguém estiver com frio, o outro o aquece. Sendo 2 ou 3, os inimigos não podem nos vencer. A amizade, a união, é algo fundamental na caminhada cristã. E quando pensamos na nossa amizade, uns com os outros e com Deus, nós devemos valorizar isso como algo extremamente importante. Alguns autores do passado, um deles que eu gosto bastante, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele escreveu muito sobre amizade. Se você reparar, por exemplo, a grande obra dele, O Senhor dos Anéis, você não vai encontrar grandes romances ali. Você vai ter o Aragorn, que se apaixona pelaquela princesa dos elfos, e, que eu me lembro, é basicamente isso. Tem um romancezinho aqui e ali, nunca é um ponto principal da história. O ponto principal das obras do Tolkien, que era um cristão, era a amizade. Era mostrar que, como a amizade, os valores corretos, muitos desafios podem ser superados por pessoas tão pequenininhas como um hobbit ou tão altas como um elfo. A amizade junta pessoas improváveis e faz com que, através desse amor mútuo, um amor de amigo, muitos desafios possam ser vencidos. E agora, na carta de Tiago, ele vai nos mostrar como que essas sabedorias que estão à disposição da humanidade influenciam diretamente a maneira como nós temos amigos. Ele começa nos mostrando, do versículo 1 ao 3, como que aquela igreja, naquele contexto, e talvez nós hoje, ainda talvez não tenhamos entendido isso. Ele começa mostrando a raiz de todos os nossos conflitos. Versículos 1 a 3. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? O Tiago não pergunta se tem ou não tem, ele sabe que tem. Tem irmão brigando com o irmão, tem gente que não vai com a cara do outro, tem gente que não fala com o outro há 10, 15 anos, é só aquele oi, boa noite, paz do Senhor de longe e nada mais do que isso. Ele sabe que tem problema na igreja. Até hoje tem. Aqui tem problemas assim. Toda igreja tem. E Tiago sabia disso. E ele fala, de onde vêm essas guerras? De onde que vêm essas picuinhas, essas mágoas, esses conflitos? De onde vem tudo isso que tem causado desgaste à nossa comunhão? Obviamente, se você prestou atenção em tudo que nós vimos até aqui, vem da sabedoria de baixo, que gera inveja e divisão. Só que aqueles irmãos não estavam percebendo isso. Alguns deles ouviriam o que Tiago falou antes, falarem assim, graças a Deus eu não tenho sabedoria de baixo, ainda bem que eu tenho sabedoria do alto. E aí Tiago fala, é? Então por que vocês brigam? Por que vocês têm tanto problema de relacionamento? Por que a convivência é tão difícil na igreja? Essa pergunta é para que a igreja perceba. Uma coisa é você falar que você não tem problema nenhum. Outra coisa é, de fato, você não ter problema. Uma coisa é você falar que tem sabedoria do alto. Outra coisa é você viver demonstrando essa sabedoria por meio dos relacionamentos humanos. E ele vai falar de onde que vem. Versículo 1 ainda. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçam e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos prazeres. Então, Tiago nos mostra, sabe por que vocês brigam tanto uns com os outros? Sabe por que é tão difícil perdoar o seu irmão? Sabe por que é tão complicado você restaurar um relacionamento que foi corrompido? Às vezes por coisa que você nem lembra mais do porquê que está assim. É porque no nosso coração habitam desejos desgovernados. E esses desejos desgovernados, quando não são domados, geram o quê? Expectativa. Eu fiz até um gráfico aqui para não esquecer na história, mas é bem didático esse método de Tiago. Como que funciona? O nosso coração é cheio de desejos. Eu desejo comida, eu desejo segurança, eu desejo alegria, eu desejo prazer, eu desejo descanso. Desejamos muitas coisas. E boa parte dessas coisas são legítimas, fazem parte da própria vida humana. Os desejos são aquilo que nos move na nossa jornada. Só que o Tiago mostra que, muitas vezes, no nosso coração, cria-se lugar para desejos que não são corretos. Desejos são injustos. Até mesmo desejos que parecem bons, mas se tornam ruins. Por exemplo, felicidade. É errado desejar felicidade? Não, acho que todo ser humano deseja isso. A maior parte dos filósofos na história da filosofia concorda que a grande ambição do homem é encontrar a felicidade. Até aí, tudo bem. Aí eu te pergunto, é correto nós desejarmos a felicidade a qualquer custo? Passando por cima de quem for? Tendo que fazer o que for necessário, desde que aquilo nos traga a felicidade no fim das contas? Talvez uma overdose? Talvez abuso? Talvez violência? Claro que não. Mas mesmo sabendo disso, nós ainda assim cedemos a esses desejos. Por quê?
O desejo por coisas até mesmo lícitas, quando está desregulado, cria no nosso coração expectativas. Então, o que acontece? Por exemplo, no casamento. No casamento, você sonha em casa-se pensando que você vai ser feliz. Nossa, eu vou casar porque agora sim eu vou ser feliz com meu marido, agora sim eu vou ser feliz com minha mulher. Até aí, é uma expectativa justa. Você quer algo bom. O problema é que você quer isso a todo custo. E isso vai gerar no seu coração uma expectativa. Qual que é a expectativa? Que aí já começa a ficar enviesada. O outro existe para me fazer feliz. Se o outro não me faz me sentir bem, se o outro não me traz aquela realização, se o outro não é aquele parceiro que eu tanto sonhei, aquele que agrega, que acrescenta e tudo mais, ele não está suprindo as expectativas do meu coração. E por não suprir as expectativas, nós caminhamos então para uma comiseração, que é a ideia de necessidade. Que eu particularmente não gosto dessa palavra necessidade, porque ela justifica muita coisa errada. O que acontece? Essa pessoa que ficou inquieta e revoltada no seu coração no casamento, porque o outro não te dá toda a felicidade, faz o quê? Poxa, eu casei para isso? É o mínimo. Eu só quero me sentir querido, amado, respeitado. Eu quero chegar em casa e receber um abraço e um beijo da minha mulher. Eu quero chegar em casa e ser elogiada pelo meu marido. É pedir demais uma coisa dessa? Perceba, são coisas que, por si só, no vácuo, parecem boas. Só que elas estão fluindo de onde? De um desejo, que criou uma expectativa que não foi suprida, que virou uma necessidade, e essa necessidade faz o quê? Conflito. A gente começa a brigar, não porque o outro fez algo de errado necessariamente, mas porque o outro fez algo de errado, na minha opinião. Algo de errado contra as minhas expectativas. Poxa, e isso aplica a tudo. Todos os nossos conflitos fluem justamente disso. Você olha para o outro, seja quem for, chefe, pastor, amigo, parente, quem for, e você cria uma expectativa do que o outro deve ser e fazer para você. E quando o outro não entrega, você gera uma queixa. E aquela queixa, quando não é resolvida, conflito, briga, DR, silêncio, corte de amizade. E Tiago sabia muito bem disso, por isso que ele fala, vocês cobiçam e não recebem nada. Vocês matam, invejam, fazem tantas coisas e não conseguem. Por quê? Porque vocês têm desejos desgovernados no coração. E o objetivo de Tiago é que para você que fica realmente desesperado. Ele quer que você olhe para isso aqui e perceba, meu Deus, mas será que eu sou tão ruim assim? E ele vai falar, você é tão ruim assim. O nosso coração, meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, ele não é mais puro, inocente. Por isso que aquele conselho, siga o seu coração, é tão perigoso. O nosso coração é desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. Ele quer nos enganar. O nosso coração nos faz sentir coisas que parecem muito intuitivas. Poxa, se eu estou sentindo é verdade. Se me deu vontade de fazer tal coisa, por que eu não vou e faço? Se meu coração está mandando. Porque o seu coração é pecador. O seu coração se tornou inimigo de Deus por conta da queda. E ouvir o coração sem filtros é ouvir aquele desejo mais primal, mais selvagem do nosso coração. E Tiago mostra que isso afeta até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Além de cortar amizades, estraga o nosso relacionamento com o Pai. Porque ele fala, vocês não têm nada porque não pedem. A gente poderia pensar, mas como assim, Tiago? Nosso problema é aqui, um com o outro. E ele mostra que, na verdade, os problemas que nós temos com os outros afetam diretamente o meu relacionamento com Deus. Por isso que aquela ideia, eu sou igreja, eu vou adorar a Deus, eu e Deus, não importam as pessoas, eu vou na igreja por causa de Deus, não é pelo meu irmão. É errado, ainda que pareça bonito. Nós não vamos na igreja por causa de Deus somente. Ele é o principal. Nós vamos à igreja para entregar para Ele tudo que Ele é devido, toda a honra, glória e louvor. Mas, quem está do seu lado, importa. O relacionamento com quem está do seu lado, importa. O relacionamento com aquela pessoa que você não conversa há anos, importa. E você tem que resolver isso. Porque na hora que a gente olha para Deus, com o coração tão cheio de desejos desgovernados, o que acontece? A gente começa a culpar Ele. Mas Deus, por que você não me ajuda? Deus, por que você não faz meu casamento ser melhor? Se o Senhor tem todo o poder, se o Senhor me ama, por que minha vida está tão bagunçada assim? Senhor, se você quer tanto que eu seja um bom profissional cristão no meu trabalho, por que você me deu um chefe tão miserável como aquele homem que cobra mais do que um ser humano pode produzir? Por que o Senhor faz isso comigo? Percebe? É um desejo, criou uma expectativa do que Deus deve fazer. E Deus não faz aquilo que você quer, você cria uma necessidade. Deus tem que me dar aquilo que eu quero. E quando Ele não dá, conflito com Deus. E Ele mostra, vocês não têm recebido da parte de Deus aquilo que vocês desejam, porque vocês não pedem. Primeiro tem o problema de não orar. E aí Ele mostra. E além disso, quando vocês pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres.
O problema do ser humano é querer moldar o mundo, o outro e até mesmo Deus à sua imagem e semelhança. Lá no começo da Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, nós temos o relato da criação do homem. Deus fez tudo pela palavra do seu poder. Haja luz, houve luz. Surja vida, existiu vida. Funciona de tal forma e funcionou de tal forma. Mas com o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre a criação. Tenha ele relacionamento conosco. Tenha ele uma vida que se conecta com a nossa. Deus queria isso com o homem. Amizade, relacionamento. Ele fez o homem justamente para ter um coração que ressoa o coração de Deus. Vive em comunhão com ele. O problema é que o homem, por conta do pecado, faz o quê? Ao invés de buscar ser igual a Deus, que é o nosso objetivo principal da vida, imitar a Deus e ser parecido com ele, quer fazer o quê? Reverter o espelho. Blaise Pascal, um dos filósofos cristãos da era moderna, ele falava que o grande problema da humanidade é o problema do amor próprio. E eu acho muito bonita a forma como ele fala isso. Ele diz que no jardim, Deus fez o homem e a mulher como seus filhos, e no jardim, o amor do homem era para com Deus, o amor do homem era para com a sua mulher, e o amor do homem era para com a criação, com Deus, com o outro e com o mundo. Com o pecado, o que aconteceu? Foi colocado um espelho em cada uma dessas partes. Quando eu penso em amar a Deus, eu quero amar Deus à medida que ele se parece comigo. Na hora que eu olho para o outro, eu quero amar o outro à medida que ele se parece comigo. Eu quero olhar para o mundo e amar o mundo à medida que o mundo me serve do jeito que eu quero ser servido. Por causa do pecado, o homem se tornou o referencial de todas as coisas do nosso coração. Por isso que a gente briga tanto. Por isso que a gente não ora. Por isso que quando a gente ora, pede coisas tão estranhas ao nosso Deus e ele não nos dá, porque ele nos ama apesar disso. O problema do ser humano, meus irmãos, e que nós temos que entender aqui, é que o problema nosso é o pecado. O nosso coração deseja mal e deseja coisas que não deveria desejar. E o pior de tudo, ainda faz com que o outro pague o preço do pecado nosso. E a Bíblia é repleta de histórias assim. E isso tudo, meus irmãos, o objetivo de Tiago, como eu disse, é nos deixar, de certa forma, desesperados. A gente olhar para tudo isso e pensar, nossa, então, mas eu estou perdido. Porque se meu coração é dominado por desejos ruins, se o motivo das minhas crises é porque eu me amo demais e quero que o mundo me ame do jeito que eu me amo, o que eu faço, Tiago? Como é que eu lido com uma pessoa tão difícil como eu de fato sou? E essa é uma sinceridade que nós deveríamos buscar ter na nossa vida, nos reconhecer com esses olhos da Escritura. E ele vai continuar a bronca ainda, antes de dar a resposta. Versículo 4. Infiéis, ou em algumas traduções, adúlteros. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, por consequência, obviamente, vai ser o inimigo de Deus. Não dá para juntar as duas coisas, meus irmãos. Tiago quer realmente que você fique sem chão. Ele quer que você perceba que não dá mais para levar a vida do jeito que nós estávamos levando. Não dá para levar uma vida de igreja com conflitos e brigas com os outros, com indiferença, como se fosse algo normal. Não dá. Por quê? Viver uma vida cristã dessa forma, na qual nós temos problemas constantes e não buscamos tratar. Casamentos quebrados, não buscamos consertar. Relacionamento com Deus vazio e fraco, sem oração, e não buscamos resolver, é algo insustentável. Isso é justamente ser amigo do mundo. E aí o cristão poderia falar para o Tiago, mas eu não sou amigo do mundo, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu fui batizado, eu vou tomar ceia do Senhor, eu canto no coral, eu prego no domingo, eu faço tantas coisas. Como que eu posso ser um inimigo de Deus? Eu sou de uma vida tão religiosa, tão sagrada. E Tiago vai mostrar, porque você está criando espacinhos na sua vida para práticas que negam a sua fé. A nossa fé não é simplesmente algo que a gente verbaliza, isso é importante. Cantar ao nosso Deus é importante. Ler a palavra com convicção e fé é importante. Ouvir a palavra é importante. Professar e evangelizar é importante. Tudo isso é importante. Mas, se não fluir de um coração que verdadeiramente ama a Deus, é só religiosidade. Então, Tiago mostra, você quer ser amigo de Deus de verdade? Você quer encontrar uma saída para todo esse caos que a humanidade está desde o princípio? Corte amizades, mas não com as pessoas. Não com aqueles que são difíceis de lidar, mas com o mundo, com essa maneira de pensar, em que pessoas são descartáveis e que o outro, na medida em que não me serve, não serve para mais nada. Você quer ser amigo de Deus? Aprenda a valorizar as pessoas. Aprenda a entender que o outro é outro, diferente de você. Alguns falam até que esse é o princípio da alteridade. É você saber que você é você e o outro é o outro. E nessa diferença, respeitar e reconhecer o outro. O cristão vai ainda além. Ele percebe que quem deve ser agradado em última instância não é o outro nem sou eu, é Deus.
E ele é agradado na medida em que a gente ama e se relaciona biblicamente. Mas a igreja de Tiago, e a igreja de hoje, é difícil. E os irmãos naquela época tinham algo em mente, que está aqui explícito no versículo 5, que, meus irmãos, é um dos versículos mais difíceis de traduzir de todo o Novo Testamento grego. Por isso que eu vou falar para vocês, é bem diferente da maior parte das nossas traduções, não é porque eu estou inventando a roda aqui, não. É porque é uma opção de tradução que traduz melhor o significado, que está bem diferente do que a gente lê, tá? Então, não estranhe. No grupo familiar, eu vou colocar no estudo tudo por escrito, bem explicado o porquê disso, tá? Para os curiosos de plantão. Mas vou ler o versículo 5 de acordo com a tradução que eu entendo que seria mais correta, junto com outros teólogos e estudiosos. Qual que era o pensamento daquela igreja? O Tiago questiona: por acaso vocês supõem que a palavra de Deus fala algo tão vão, algo tão absurdo, como que se Deus tivesse colocado dentro de nós um espírito cobiçoso, um espírito invejoso? Vocês realmente acham que a Bíblia diz algo como isso? Que Deus colocou dentro de você meio que um sistema da falha? Ele te preparou desde o princípio para tropeçar e cair? É isso que vocês pensam? Que esse espírito dentro de vocês é um espírito cheio de ânsia e de ciúme, e foi Deus que colocou isso? A chave para entender que isso aqui não é algo que a Bíblia cita, até porque não tem nenhum versículo que fala isso em toda a Bíblia, é o versículo 6. Ele começa dizendo: antes, pelo contrário, diferente dessa ideia de que Deus nos preparou para cair, antes, ele dá o quê? Não espírito de inveja e cobiça. Ele dá o quê? Graça. Pelo que diz: antes Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, que é o texto que lemos na liturgia. Então, Tiago mostra o seguinte: olha, quando você olhar para toda essa complexidade, eu sei, a tendência do seu coração é falar assim: poxa Deus, mas por que você me fez assim, então? Tão complicado, tão difícil. Por que você me fez de uma forma tão, tão difícil de lidar? Nossa, Deus, eu acho que você realmente quer me provar, o Senhor realmente quer me fazer tropeçar. Porque, olha, eu tento, mas parece que tem uma força dentro de mim maior. Parece que eu não consigo vencer, e o Senhor me fez desse jeito. Por que o Senhor me fez assim? E o Tiago responde: não foi Deus que te fez assim. Pelo contrário, Deus quer te dar graça. Ele não quer te tratar como um Deus cínico que te faz pecar e ainda joga a culpa em você depois. Deus não faz isso. A gente viu isso no começo da carta. Deus é puro, Ele é luz, habita em luz inacessível, Ele é o Pai de todas as coisas boas, de forma que dele não vem nada de ruim. Então, como que a gente pode imaginar no nosso coração que o motivo da nossa fraqueza, problema de relacionamento e conflitos, é fruto de ter um coração feito errado pela parte de Deus? De forma nenhuma. O nosso coração é assim, esse nosso espírito humano é tão cobiçoso e invejoso porque nós pecamos, porque nós nos distanciamos de Deus. E Deus, sendo amoroso, gracioso, Ele faz o quê? Ele vem até nós e nos chama para andar em humildade perto dEle. Por isso que o versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sabendo que você tem um Deus que quer te dar graça e não condenação, um Deus que quer te dar transformação e não um espírito fadado ao fracasso, submeta-se a Ele. Sujeite-se a Ele e resista ao diabo, porque à medida em que você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o diabo não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. E aqui eu queria fazer uma breve pausa para a gente trabalhar justamente essa questão, porque alguns cristãos têm muito medo do diabo. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que ter consciência do seu poder, de como ele é miserável e quer fazer a gente tropeçar, mas não ter medo do diabo. O apóstolo João fala que aquele que está do nosso lado é maior do que aquele que está no mundo. Só que alguns cristãos, por conta da nossa mentalidade muito materialista de hoje, nem acreditam de verdade que o diabo existe. Fala que existe, mas vive como se não existisse. E uma grande prova disso é que acha que existe um campo neutro nesse mundo. Já viu aquele cristão que no domingo é crente, mas durante a semana vive a vida do seu jeito? Esse aqui que está falando no versículo 4. Amigo do mundo e diz que é amigo de Deus. Deus não quer pessoas que são, como eu disse em outras devocionais, um aventureiro espiritual. Uma pessoa que, nossa, vamos lá conhecer esse Deus, vamos experimentar a graça. E, não, por hoje está bom. Acho que eu já experimentei o suficiente. Um outro momento, quando eu quiser sentir uma energia, uma coisa assim no meu coração, eu busco de novo. Deus não quer isso. Ele quer pessoas que se sujeitam a Ele, que se entregam totalmente a Ele. Pessoas que fazem isso vão encontrar em Deus um verdadeiro amigo. O texto do Antigo Testamento fala de uma única pessoa que foi chamada amiga de Deus. Vocês lembram quem foi essa pessoa? Quem na Bíblia é chamado de amigo de Deus? Começa com A e termina com Braão. Tá? É um tal de Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus.
E o Abraão era pecador igual a gente. Basta ler a história dele, você vê o quanto que ele errou e o quanto ele acertou. A diferença do caráter de Abraão para ser chamado de amigo de Deus é porque, diante de todas as dificuldades que ele enfrentou, dificuldade de abandonar tudo que ele tinha para uma terra distante, dificuldade de ter que acreditar numa promessa de que ele teria filho na idade que ele tinha, a dificuldade de acreditar que por meio de sua esposa idosa viria um filho, e não através de uma escrava jovem. O Abraão teve várias provações na vida. Só que o que Abraão aprendeu durante toda a sua jornada é a entrega total a Deus. Isso fica explícito na passagem de Gênesis 22, na qual Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, sobe no monte e oferece ele como sacrifício para mim. O Abraão questiona? Resmunga? Não. Ele chama o seu filho, chama os seus servos, prepara o seu jumento, vai para o monte, sobe o monte e fala: filho, fica tranquilo, a gente vai e a gente vai voltar. Ele se entregou completamente à vontade de Deus. Ele aprendeu a confiar. Deus, durante toda a jornada de Abraão, já um homem idoso, que talvez a gente poderia ter vários vícios já de comportamento, já idoso, Deus ensinou um homem velho a aprender. Ensinou um homem velho a confiar, a ser amigo dele. E Abraão errou, Abraão acertou, Abraão caminhou, Abraão fez muitas coisas, e à medida em que ele viveu com Deus, ele aprendeu a se entregar totalmente. Tanto que nesse último momento em que ele já estava maduro, o que ele fez? Vamos. Pegou o filho, amarrou, colocou no altar, levantou a faca e ia matar mesmo. Se não fosse o anjo para segurar a mão de Abraão, Abraão tinha matado seu filho, em obediência a Deus. E Deus para o Abraão e fala: agora sim, agora você demonstrou a maturidade, o quanto você confia em mim. E talvez olhando para Abraão, a gente fala assim: nunca que eu faço isso com meu filho, mas nunca que eu passo uma coisa dessa. Olha, Abraão era um super-herói da fé, e Tiago está mostrando que não. Abraão, Elias, que a gente vai ver mais para frente, Jó, que a gente vai ver mais para frente, não eram super crentes. Eram cristãos, crentes na época, no Antigo Testamento, que apesar de várias dificuldades na vida, aprenderam a confiar em Deus. Eles foram forjados dia a dia, luta a luta, aprovação a aprovação, ano a ano, a confiar no seu Deus, a ponto de eles se entregarem totalmente ao Pai. Totalmente. Sabe aquele exercício de você pular de costas e alguém te segurar atrás? É isso. Você não faz isso com um desconhecido. Você não faz isso com uma pessoa que você conhece que gosta de fazer pegadinhas e sacanear os outros. Você só faz isso com quem você confia. E como você aprende a confiar em Deus? Conhecendo, convivendo com Ele. E o texto faz uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia, no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Isso aqui tinha que estar grifado em ouro nas nossas Bíblias. Porque todas as religiões do mundo falavam isso. Vamos buscar a Deus. E vamos saber, sabe lá se Deus vai responder. Vamos fazer um monte de sacrifício e cerimônia para talvez se Deus nos atender. O Deus da Bíblia fala o quê? Me procurem, eu vou atrás de vocês. Enquanto vocês estiverem vindo, eu já estou indo. Quando vocês chegarem perto, eu vou estar mais perto ainda de vocês. Hoje, na classe de catecúmenos, o Eric me contou, que o presbítero Ricardo contou a história do filho pródigo, que mostra justamente isso. O que o filho pródigo fez? Era o filho mais novo, pediu a herança do pai em vida, ou seja, o pai morreu para ele, foi para o mundão, gastou com mulheres, festa, bebida, lazer, entretenimento, tudo que tinha direito. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, obviamente. E quando ele estava passando por umas maiores dificuldades da vida, o que ele pensou? Olha, se eu voltar para a casa do meu pai e me oferecer para ser escravo do meu pai, pelo menos comida de porco eu não vou ter que comer. Um mínimo de dignidade humana eu vou ter ali na casa do meu pai. Talvez meu pai me receba de volta, nem que seja para ser escravo dele. E o que a história nos conta? O filho começou a voltar para casa, e o pai estava onde? Na porta, esperando, olhando lá na estrada. E quando o filho veio chegando, o pai não ficou ali. Bonito, hein? Agora quer voltar. Ele levantou a sua túnica. Naquela época não tinha calça, então levantou a túnica, uma coisa que é meio vergonhosa para um homem de autoridade como ele fazer. Saiu correndo atrás do filho, abraçou o filho, demonstrou amor. Ele não esculachou ele. Poderia. Nossa, mas agora que você volta... Ele poderia fazer um monte de coisa, mas o que ele fez? Mostrou graça, amor, beijou o seu filho, mandou trazer roupas novas, colocar um anel novo, sandálias novas. Ele não ficou julgando e culpabilizando seu filho, ele foi até o filho na medida que o filho vinha. O filho indo para o pai, cheio de dúvidas no coração. Será que o pai vai me aceitar? Será que tem volta? Será que tem arrependimento? Será que tem segunda chance? E o pai fez o quê?
Não brigou. Só correu e agarrou seu filho com todo o seu amor e com toda a sua força. O nosso Deus fala que vai fazer isso com a gente. À medida em que nós nos submetemos, que nós buscamos, que nós entregamos totalmente a Ele, sem querer mais agora amizade com o mundo e seguir nosso próprio jeito de viver, mas ser a vida que Deus quer para a nossa vida, Ele vai nos abraçar com toda a graça e com todo amor. Isso aqui é uma promessa, meu irmão. Talvez você tenha sentido Deus longe de você. Às vezes a gente sente isso, parece que o teto virou de chumbo, né? Nossas orações não passam do teto. Tem horas que parece que está tão difícil ser crente. E é verdade, às vezes isso acontece. Quando você tiver em momentos assim, de secura espiritual, lembra desse texto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quando você procurar a Deus, Ele já vai estar procurando você. Quando você estiver chegando perto dEle, Ele vai estar te abraçando já. O nosso Deus é assim. Ele quer você perto dEle. Ele quer ser seu amigo. E não importa o que você fez. Aquele jovem, nossos padrões hoje, tão morais e éticos, seria alguém execrável. A gente nunca mais ia querer dar a oportunidade para aquele jovem voltar para a comunhão. Mas o pai fez o quê? Amou e recebeu de volta. Se você tem andado distante, Deus te quer aqui, com a família dele, com os amigos dele, para que você também desfrute da bênção que é ser amigo de Deus. E quando nós somos esse amigo, quando nós entregamos nossa vida totalmente ao Senhor, o diabo não tem como fazer nada. Ele vai chegar perto, vai sugestionar coisas, só que você vai estar tão apaixonado pelo seu pai, que aquilo não vai mais fazer nenhum efeito. O diabo vai querer reivindicar alguma autoridade na sua vida, só que você vai estar tão entregue, tão prostrado a Jesus, que ele vai olhar e falar assim, eu não vou nem perder meu tempo. Ele não vai ter chance. Não porque nós ficamos fortes, mas porque nós estamos prostrados diante de um Deus forte. E essa entrega total de vida é uma verdadeira batalha espiritual, porque ela vai levantar uma bandeira nesse mundo mostrando, aqui tem alguém fraco, miserável, pecador, mas que encontrou em Deus um amigo. E esse Deus que disse ser seu amigo está perto e nunca vai o abandonar. Vai para longe, Satanás. Aqui você não tem espaço. Aqui você não tem oportunidade de tomar conta da vida das pessoas. E Tiago termina dizendo, como que a gente vai fazer isso agora? Porque talvez, ouvindo isso, cada um de vocês tem uma história diferente. Muitos de vocês já conhecem a história. Eu gosto sempre de perguntar na visita, como é que você conheceu Jesus? Eu gosto de saber da história de vocês, eu gosto mesmo disso. Mas tem alguns de vocês aqui que eu não conheço. E até alguns de vocês que eu conheço talvez tenham esquecido. E às vezes a nossa história muda. Não importa o momento da vida que você está, não importa o pecado que tem dominado o seu coração, não importa o quanto você tem sido, belicoso, guerrear, cobiçar, que nem o versículo 1, 2 e 3 fala. Não importa como foi sua vida até agora, se hoje você ouviu a voz do seu amigo falar, vem aqui perto, eu quero ficar perto de você, se sujeite a mim, eu quero dar graça para você, se entregue a mim, que eu quero honrar e glorificar a minha obra na sua vida, ouça a voz do seu amigo. Se Deus está mexendo com o seu coração, é verdade. Não é um mero sentimento, porque meu coração está liberando enzimas e hormônios. Não, meu amigo. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Se Deus está te chamando para perto, não negligencie o chamado. Venha, se proste, encontre nele um verdadeiro amigo. E o texto vai mostrar como que deve ser então agora essa atitude de entrega. Versículo 8. Depois daquela bela promessa. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobro, de alma dupla, que uma hora quer obedecer a Deus e uma hora não quer, limpe o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Você percebeu como sua vida tem sido errada até aqui? O quanto os desejos do coração têm te consumido? Não finja que nada aconteceu. O seu Pai já quer te dar graça. Mas Ele também quer que, à medida em que você está chegando perto dEle, que você vive na comunhão da família dEle, que você tenha a sua vida transformada. Por isso que a gente canta, eu venho como estou. Mas a gente acrescenta, e sempre lembrar, mas eu não vou permanecer como eu era. Eu venho como estou, e meu Pai vai me abraçar. Eu vou ser amigo de Deus. Mas Ele quer que minha vida transforme. E essa mudança vai envolver justamente o arrependimento. É você olhar para essa vida e falar, Pai, essa roupa não me serve mais. Esse linguajar não cabe mais na minha boca. Essa conduta não combina mais com o meu estilo. Eu quero roupas novas, meu Pai. Compra roupas novas para mim. Eu quero aprender um jeito novo de falar. Me ensina a falar, meu Pai. Eu quero ter uma vida transformada. Me ensina. Eu quero mudar. E fazer isso percebendo a gravidade. Ele fala de transformar risada em choro. Alegria em tristeza. E existe lugar para a tristeza na vida cristã, uma tristeza que nos move a realmente transformar a vida.
Mas saiba que quando você se entristecer verdadeiramente por conta do seu pecado, o seu pai vai estar lá para levantar a sua cabeça e falar: agora sim, você está pronto para desfrutar das coisas boas que eu tenho preparado para você. A linguagem do exaltará aqui, ela vem muito da linguagem dos profetas do Antigo Testamento, que falavam para o povo do cativeiro: olha, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser tomados, levados para uma terra que vocês não conhecem, com um povo que fala uma língua que vocês não conhecem. Mas, quando passar aquele tempo, vocês chorarem, se lamentarem, transformarem o riso em pranto, alegria em tristeza, Deus os exaltará. Ele vai levantar a cabeça de vocês e vai mostrar uma nova história. Tiago está pegando aquela linguajar do Antigo Testamento e aplicando para você hoje. Não importa a escravidão, não importa o domínio do pecado que você teve na sua vida, se hoje você ouviu o chamado, se arrepender e encontrar Jesus, Ele vai levantar o seu queixo e falar: vamos ter uma nova história para você a partir de agora. Você é livre. Chega. Vamos caminhar juntos, como amigos, daqui para frente. Para encerrar essa mensagem, meus irmãos, quero fazer umas breves aplicações. Tiago é todo aplicativo, né? Não tem como fugir muito disso. Mas, em primeiro lugar, pare de culpar o outro. Tem hora que tem que culpar mesmo, sabe? Talvez no tribunal, mas no dia a dia. Antes reconheça o seu erro. Antes reconheça o desejo desregulado do seu coração. Às vezes não é que o outro que é difícil, é que você que é briguento. E às vezes os dois são briguentos, os dois são difíceis. Só que a Bíblia nos chama a reconhecer o nosso. Que a gente canta: a começar em mim. Quebra corações, quebra! Para que o teu corpo seja um. Tem que começar na gente. Se você tem tido dificuldade de relacionamento com alguém aqui dessa igreja, especialmente você que é membro, hoje que vai participar da mesa do Senhor, resolva. Para de protelar, para de enrolar, para de fingir que não tem mais que tratar disso, já passou tanto tempo, não tem que mais falar nada. Fala, resolve. Nós temos que ser um corpo. E corpo que não está bem cicatrizado, não consegue ter força. Então se una com o seu irmão. Resolva os seus problemas, reconhecendo primeiro o que você fez de errado. Reconheça a sua parte e busque união. Em segundo lugar, você que talvez esteja distante do Senhor, não tem frequentado a igreja, não acha que isso é muito importante, não tem se portado muito com uma vida de santificação, pouco importa com o nome da pessoa que está do meu lado, que agrada ou que desagrada a Deus, o importante é minha vida, isso aqui é só minha religião. Se esse é realmente seu coração, você está extremamente perdido. Eu sinto muito, tenho vontade de chorar pela sua alma. Mas se no meio disso tudo, você percebeu a voz do seu amigo falando: vem, não deixe para amanhã. Vamos orar agora, antes de a gente participar da mesa do Senhor, e se esse for o seu caso, se entregue a Jesus totalmente. Peça perdão, chore, fique triste. Se alguém perto de você por acaso começar a chorar, não fica querendo: não chora não. Tem que chorar mesmo às vezes. Ora por essa pessoa. Se não for aqui nesse momento, for em casa, depois, porque está com vergonha, leve isso a sério. Não negligencie. Deus quer amigos. Ele não quer só conhecedores. Amigos são do lado dele, com o coração totalmente entregue àquele que tanto os amou. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso amigo. O Senhor falou isso para a gente. O Senhor falou que não nos chama mais de escravos, mas de amigos, porque o Senhor nos ama. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor demonstrou todo esse amor vindo até nós, se encarnando, sendo feito um bebê, para morrer uma morte de cruz tão vergonhosa em nosso lugar. O Senhor andou até nós, o Senhor fez tudo por nós, para que nós estivéssemos hoje próximos de Ti. Mas nossos pecados nos afastam do Senhor. E nós queremos te pedir: perdoa os nossos pecados. Perdoa a dureza do nosso coração, a maneira tão tola como às vezes nós procedemos uns com os outros, a maneira tão fria com a qual nós oramos. E quando oramos, pedimos por coisas tão terríveis, Pai, que só mostram como o nosso coração está doente. Nos perdoa, Senhor, porque nós negligenciamos a comunhão da igreja, negligenciamos o estar aqui, nos envolver na vida um do outro, de fato viver o corpo e a família que nós somos. Nos perdoa, Senhor, por nós tratarmos o Senhor apenas como uma categoria de pensamento, Deus, mas não nosso Pai, não o nosso amigo. Nos ajuda a te ver como o Senhor quer ser visto, a te amar como o Senhor deve ser amado, e encontrarmos no Senhor, na proximidade contigo, tudo aquilo que nossa alma tanto anseia, que nós encontremos descanso para a nossa alma. E se alguém aqui hoje, Pai, com o coração duro, mas que o Senhor está trabalhando, Pai, quebra as trevas desse coração. Mostra o teu amor, mostra a doçura da tua graça, a leveza do teu amor, para que no abraço paternal que vem de ti, nós encontremos a verdadeira salvação. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.